Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui analisar especificamente, pessoal, as espécies de lançamento fiscal. Veja que o lançamento fiscal é o momento, portanto, definido pelo CTN para que haja a constituição do crédito tributário. Trata-se de uma atividade administrativa vinculada, privativa da autoridade fiscal. Os lançamentos fiscais, pessoal, nesse sentido, são de ofício ou direto ou ex ofício, por homologação ou autolançamento, por declaração ou misto. Dessas três modalidades, pessoal, a única que não tem a participação plena por parte da autoridade fiscal é o lançamento por homologação ou autolançamento, que é inclusive, pessoal, quando há a prestação de declarações perante o fisco relativos pontualmente à ocorrência do faturador, há, evidentemente, a constituição do crédito tributário nos termos e limites dados no artigo 150. Bem, de toda maneira e toda consequência, reverbera a atenção ao artigo 144 do CTN, que diz o seguinte: o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador, da obrigação e rege pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Nesse sentido de consequência, o lançamento fiscal sempre se irá reportar à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, uma circunstância pretérita, uma circunstância passada. O lançamento é presente, mas ele reporta-se a uma situação pretérita. Não existe nesse sentido um lançamento reportando-se a uma situação futura, ou uma situação nesse sentido, por via de consequência, em potencial. Ele é sempre fazendo referência a um fenômeno passado. E por tal condição de ser, ele sempre vai fazer a pertinente relação com a lei então vigente à época. Então veja, quando se procede o lançamento, se faz com base a um fato gerador anteriormente praticado e, evidentemente, pessoal, a uma lei então vigente à época. Não pode-se fazer uma modulação temporal de lei então vigente do âmbito do lançamento, fazendo referência a um fato pretérito, cuja lei seja outra à época de sua regência. Então veja, pessoal, mesmo que posteriormente haja uma modificação ou a revogação da lei, que nesse sentido de consequência veio a ser a lei de referência quanto à instituição do tributo, não significa dizer que vai se aplicar pontualmente a nova legislação presente. Beleza? O lançamento fiscal sempre faz referência, sempre se reporta à ocorrência do fagiador, que é um fenômeno pretérito. Nessa medida de ser, a lei, então, portanto, que vai ser a base para o lançamento fiscal, é a lei, então, vigente à época, mesmo que essa lei tenha sido modificada ou até mesmo revogada. Bem, dando seguimento ao nosso trabalho, não podemos jamais esquecer nessas circunstâncias que o lançamento, portanto, pessoal, ele vai refletir necessariamente que há um comportamento humano passivo de tributação, há uma situação jurídica passiva de tributação, há uma atividade econômica financeira praticada por um sujeito passivo que é sim passivo de tributação. Tudo isso baseado essencialmente numa previsão normativa legal. Bem, de toda maneira e circunstância, nós temos que analisar aqui quais são as modalidades de lançamento fiscal. Bem, voltando aqui para o nosso esquema, nós temos o lançamento de ofício, o lançamento por homologação e por declaração. Eu vou seguir a seguinte conotação. Primeiro eu vou analisar o lançamento de ofício, em seguida de declaração e, por fim, por homologação. Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui dar atenção devida ao lançamento de ofício ou ex ofício ou direto. Bem, pontualmente, quando nós falamos desta modalidade de lançamento fiscal, eu quero deixar bem claro que é a modalidade de lançamento em que o fisco participa ativamente de todo o procedimento de constituição do crédito tributário. Significa dizer, pessoal, que toda atividade que envolve o lançamento fiscal, ou seja, identificar o sujeito passivo, identificar o valor do tributo devido, identificar pontualmente se há penalidade, se há, portanto, uma circunstância, inclusive, pessoal, que isenta a entidade ou isenta, portanto, aquela pessoa jurídica, tem que ter por crivo uma atividade extremamente e essencialmente praticada pela autoridade administrativa fazendária. Em nenhum momento, nesse caso, há uma participação plena do sujeito passivo. Pode até colaborar, mas a atividade plena desenvolvida é pela autoridade fazendária fiscal.
Nesse sentido e consequência, nós temos, portanto, alguns tributos que são naturalmente constituídos, né, pelo lançamento de ofício. No caso, destaco o IPTU, o IPVA, as taxas e as contribuições de melhorias. Por nível derradeiro, eu só quero deixar bem claro na sua mente que no lançamento de ofício não há qualquer participação plena do sujeito passivo. Ele pode ser até um colaborador, mas não há uma plena atuação, portanto, por parte do contribuinte, por parte do responsável tributário quanto à constituição do crédito tributário. Por outro viés, pessoal, vamos citar aqui, por exemplo, o IPTU. O IPTU, pessoal, fica claro, inclusive pela própria jurisprudência, que a constituição do crédito tributário atinente ao IPTU, pessoal, é quando o contribuinte, ele é o que, gente? Notificado quanto ao que, gente? O lançamento fiscal. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Então, veja, há a constituição do crédito tributário, mas necessita-se, nesse sentido, que seja feito o que, gente? A constituição, ou a notificação do contribuinte. Pontualmente, pessoal, há um ônus por parte do contribuinte quanto ao não recebimento ou quanto ao recebimento do carnê. Veja esse seguinte julgado aqui, pessoal, que inclusive está constante no informativo 434 do STJ. A exceção ao julgar recurso repetitivo reafirmou que o envio ao endereço do contribuinte de guia de cobrança do carnê da taxa de licenciamento para funcionamento configura a notificação presumindo o lançamento do tributo, que pode ser elegida pelo contribuinte a quem cabe prova de que não tenha recebido a guia. Tá ok, pessoal? Então, a notificação nesse sentido e consequência, ela é feita para o IPTU por meio da entrega do carnê à sua respectiva residência, domicílio. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, nós vamos tratar pontualmente do lançamento por declaração ou misto. O lançamento por declaração misto está previsto pontualmente no artigo 147 do CTN, que diz o seguinte: o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre, olha só, matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. No lançamento por homologação, categoricamente, pessoal, o que ocorre? Ocorre que a autoridade fiscal, ela constitui de ofício o tributo, mas para tal tem que notificar, em sendo o PTU, já havendo a constituição do crédito tributário, notifica por meio de quê, gente? Pelo envio do carnê até a residência do contribuinte. Em contrapartida ao que ocorre, pessoal, ainda tomando como medida de análise o IPTU, o que reverbera? Reverbera que a constituição ela é feita 100% com mínima participação do contribuinte, ou seja, 100% feita pela autoridade administrativa fazendária. Na medida de consequência, existe a notificação que é feita pelo IPTU, pelo envio do carnê do IPTU até a residência, portanto, do contribuinte. São momentos diferentes. Constituição feita pela autoridade administrativa, notificação pelo envio do carnê. Bem, no lançamento por declaração ou misto já é um pouco diferente. Nessa modalidade de lançamento, pessoal, ela consiste em que o sujeito passivo ou terceiro informa a matéria de fato, comumente mediante o preenchimento de formulários específicos, oferecidos pontualmente pela autoridade fazendária, visando que o fisco apure a ocorrência do fato gerador e, em seguida, realize a notificação para que o sujeito passivo pague o tributo devido. Então, são dois momentos diferentes. O primeiro momento, pessoal, é a situação em que o contribuinte, o sujeito passivo ou o terceiro presta informações a quem, gente? Ele presta informações à autoridade fazendária. Informações essas quanto à matéria de fato, não matéria de direito. Sequencialmente, o que vai importar, pessoal? Sequencialmente, vai haver o quê? A autoridade fazendária vai apurar. A autoridade fazendária vai calcular. A autoridade fazendária vai identificar, portanto, pessoal, o tributo devido. E, em sendo o caso de haver tributo devido, vai previamente notificar quem, gente? O contribuinte. Bem, nessa medida e consequência, temos que tratar pontualmente das situações em que envolve a retificação da declaração, em especial referência, importando, portanto, pessoal, dos seus efeitos. Isso você vai encontrar categoricamente no parágrafo 1º do artigo 147, que diz o seguinte: a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando visa reduzir ou extinguir o tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Então, veja pontualmente, pessoal, reduzir o tributo ou excluir o tributo. Reduzir tributo, evidentemente, é diminuir a carga tributária, o valor que deve-se ao tributo. Significa dizer que existe fato gerador e existe tributo devido, mas não é o valor ali apresentado. Houve um erro meramente formal no preenchimento das informações por parte do contribuinte ou do responsável tributário ou terceiro. Em sequência, pessoal, nós temos a exclusão do tributo. Excluir o tributo, pessoal, é inviabilizar a constituição do crédito tributário. Excluir o tributo significa dizer que existe uma cláusula legal que expressamente diz que aquela situação em comento não é fato gerador do tributo sujeito ao lançamento, no caso, por declaração. Então, esses dois times, reduzir tributo, excluir tributos, eles referem ao que, gente? A retificação da declaração que é feita pela própria manifestação do declarante. O próprio declarante, pessoal, por sua iniciativa, ele realiza o que, gente? Ele realiza as correções da declaração por ele realizada. Sequencialmente, pessoal, o que ocorre? Se ele não fizer isso antes da notificação, aí ele vai submeter-se à carga tributária. Porque, veja, aqui é uma situação bem clara. É igual aquela relação de Pilatos, bíblica. Ou seja, o fisco lava as mãos. Porque quem prestou as informações não foi o fisco que realizou o lançamento. Quem prestou as informações foi o quê, gente? O sujeito passivo ou terceiro. Então é ele que, portanto, já que prestou as informações, ele que tem que proceder o quê, gente? Com as devidas apurações e correções. O parágrafo 2º do artigo 147 diz o seguinte: os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Nada impede sequencialmente o que, gente? A revisão por parte da autoridade administrativa. Mas lembrando que quem retifica esses dados é quem, gente? O próprio contribuinte, o próprio sujeito passivo, o próprio responsável, o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte ou responsável tributário, que presta o que, gente? As devidas declarações. Seja para reduzir o tributo, seja o que, gente? Para excluir o tributo. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, nós temos, portanto, pessoal, com base no parágrafo 2º, aqui aplanado no artigo 147, que as informações prestadas pelo sujeito passivo terceiro geram o quê? Uma presunção relativa de veracidade. Porque vamos supor pontualmente que o tributo devido não é aquele, é muito mais. Há muito mais o valor. E isso vai realizar o quê, gente? A retificação ex officio. Então, a retificação por parte do declarante é quanto o quê, gente? Reduzir ou extinguir a carga tributária, ou excluir a carga tributária. Mas no que tange a erros cuja apuração do fisco importem em observar um valor, inclusive a mais, sujeito, portanto, a maior carga tributária pelo contribuinte ou sujeito passivo da relação jurídica tributária, deve ser feito o quê, gente? Uma retificação ex officio. Tudo bem? São situações completamente díspares. O lançamento por declaração, pessoal, não é o lançamento preferido pela autoridade fazendária. Não é o lançamento preferido pela autoridade fazendária. Então, são casos pontuais de lançamento ex officio, pessoal, o ITBI e o ITCMD. Falei ainda há pouco que o lançamento de ofício ou direto ou ex officio, nós temos o IPVA, o IPTU, as taxas e as contribuições de minorias, previstas pontualmente como modalidade de tributos cujo lançamento é direto ex officio. Mas, por lançamento de declaração, destacamos pontualmente o ITBI e o ITCMD. Veja nesse caso pontual que as informações para o fisco quanto à ocorrência do fato gerador pode ser feito por terceiros. E isso é uma peculiaridade dos tributos lançados por declaração ou misto. Pessoal, agora vamos aqui analisar pontualmente. Vamos supor, né, ao bem da verdade, que o sujeito passivo ele não realizou a declaração do tributo. Ou seja, pessoal, o tributo é submetido ao lançamento misto e ele, por motivos outros que não vem ao caso, não prestou a devida declaração. E aí, pessoal, como é que fica a situação? Bem, nesse caso pontual em que o declarante, sujeito passivo da relação jurídica tributária ou terceiro, não declarou, portanto,
que houve o fato gerador, que houve, portanto, a ocorrência do dever de pagar tributo, vai ressoar a incidência do artigo 149, inciso 2, do CTN, que diz o seguinte: quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, o lançamento é o que, gente? De ofício, nos termos do artigo 149, inciso 2 do CTN. Então aqui são 3 situações. Primeiro, redução e exclusão, quem compete a fazê-lo é o próprio sujeito passivo ou terceiro que realizou, portanto, pessoal, a declaração. Segundo, se houve a declaração do tributo a menor, ele pode ser retificado ex officio. Terceiro, se não houve nenhuma declaração, o lançamento, pessoal, se torna-se, ao invés de ser misto, se torna de ofício, nos termos do artigo 149, inciso 2º. De toda maneira, o fisco não perde. O fisco vai realizar a devida persecução, a devida busca do tributo devido da receita pública derivada para que vá para os cofres públicos. Bem, feito tais expoentes, pessoal, ainda do lançamento misto, quem procede com o lançamento é o fisco. No lançamento direto, quem constitui o crédito tributário é o fisco. No lançamento por declaração ou misto, quem constitui o crédito tributário é o fisco. Mas, no lançamento por homologação ou autolançamento, quem procede pontualmente com a constituição do crédito tributário não é o fisco. Não é o fisco. Somos nós, contribuintes ou responsáveis tributários. Bem, o artigo 150, pessoal, inaugura no CTN o lançamento por homologação ou autolançamento. Ele inaugura, portanto, uma circunstância pontual de lançamento bem diferente das demais. No lançamento direto, praticamente 99,999% é realizado pelo fisco, porque é ele que constitui o crédito tributário. No lançamento por declaração, posso assim dizer que 50% de toda atividade de apuração no plano, portanto, factual, ela é feita por quem? Pelo contribuinte, pelo responsável tributário ou terceiro. Sendo que os outros 50% é realizado por quem, gente? Pela autoridade fazendária, que deve constituir o crédito tributário. Já no lançamento por homologação, a coisa muda completamente, pessoal. No lançamento por homologação, quem realiza a constituição do crédito tributário somos nós, contribuintes ou responsáveis tributários. Vamos ler o artigo 150 do CTN e apurar tais fatos. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. Olha que lance interessante. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Pessoal, aqui requer uma análise bem clara, bem crítica. Pessoal, aqui nós temos pontualmente na modalidade de lançamento, onde o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo devido, ocasionando a declaração, prestação, a apresentação de informações ao fisco, relativo à matéria tanto de fato quanto de direito. Devendo, portanto, a autoridade fazendária, se for o caso, verificando a procedência, a lisura das informações ali prestadas e também do valor pago pelo contribuinte ou responsável tributário, ele deverá proceder com o que, gente? Com a homologação do lançamento. Veja pontualmente que, ao lado da situação em que o lançamento por homologação ele é feito pelo contribuinte, ele difere no lançamento por declaração, na medida em que, no lançamento por declaração ou misto, quem presta as informações é o contribuinte, ou responsável ou terceiro, mas quem constitui é a autoridade fazendária. E outra, o conteúdo das informações prestadas no lançamento misto é simplesmente, pessoal, a dimensão factual, matéria de fato. Não reverbera a matéria de direito. Por exemplo, o valor do tributo devido, se a entidade ou ali envolvida é imune, é isenta, não há nenhuma informação jurídica ou de direito. No lançamento por homologação, há esse duplo aspecto.
tanto informação de cunho factual, como também informações de direito, informações jurídicas. Repito, no lançamento por declaração ou misto, as informações ali prestadas são só único, matéria de fato, só isso. Seja o terceiro, seja o sujeito passivo, só informa matéria de fato. E ponto final. Já no lançamento por homologação ou autolançamento, as informações são tanto de fato quanto de direito. E te digo mais uma observação. No lançamento por declaração, o pagamento é feito depois da notificação realizada pelo fisco. No autolançamento, o próprio contribuinte, o responsável pessoal, olha só, antecipa o pagamento do tributo sem prévio exame de quem, gente? Da própria autoridade administrativa, que vai realizar o que, gente? Se for o caso, homologação do lançamento realizado pelo contribuinte. Gente, é muito interessante. E te digo mais, essa modalidade de lançamento fiscal é a que predomina no direito brasileiro. Ela compreende vários tributos, vou citar alguns: imposto de renda, ICMS, ISS, e aí vai. Até o IPI, gente. Então veja, há uma série de tributos que observam esta específica modalidade de lançamento. Agora um ponto pontual, específico, que não pode ser ignorado. Pessoal, repito, o sujeito passivo ele realiza todo o procedimento de apuração e declaração da ocorrência do faturador, relativo à obrigação tributária principal. Ele vai adentrar na matéria de fato e de direito. Ponto. Isso você já sabe. Nessa medida, ele vai calcular o tributo devido, bem como vai emitir a guia para o recolhimento do tributo, sucedendo-se, portanto, gente, com o pagamento antecipado do tributo. É, evidentemente, dentro do prazo legal. Agora veja, pessoal. A extinção do crédito tributário, ele fica dependente de uma condição resolutória de ulterior homologação do lançamento. Vamos ler pontualmente, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 150. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito sob condição resolutória, não é suspensiva. É condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. Pessoal, isso é importante. Porque, veja, pessoal, isso vai reforçar, inclusive, ao STJ editar a súmula 436 do STJ, que traz o seguinte teor. Olha o que diz. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Aqui, pessoal, no linguajar mais popular, significa dizer que o fisco não faz nada. Só faz o quê? Apertar um botão e o outro, realizando o que, gente? A homologação do lançamento. Bem, nesse sentido e consequência, nós temos que apontar alguns outros aspectos peculiares. Veja que a declaração da ocorrência do fato gerador pelo contribuinte já constitui o que, gente? O crédito tributário. Isso aí é claro, isso aí é notório. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, gente. Qual seria o prazo, veja, qual seria o prazo para que a autoridade fiscal venha a homologar o lançamento por homologação? Qual seria o prazo para que a autoridade fiscal venha a homologar o lançamento por homologação? Pessoal, nós vimos nas aulas passadas que a constituição do crédito tributário submete-se a um prazo decadencial. A constituição do crédito tributário submete-se a um prazo decadencial. E esse prazo decadencial tem uma base ontológica no artigo 173, inciso 1 do CTN. Veja a literatura da lei.
O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário extingue-se o quê, gente? Após 5 anos, contados, inciso 1, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, suponhamos que seja hoje, o momento em que identificou-se o fato gerador. A constituição do crédito tributário extingue-se em 5 anos, cuja contagem inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 1º de janeiro do ano que vem. Esse é o timing para dar início à contagem do prazo decadencial. Veja que é bem satisfatório para o fisco, né? Bem tranquilo. Só que, pessoal, aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, eles têm uma regra própria. Veja pontualmente aqui, pessoal, o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Olha o que diz. Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente o que, gente? Extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Veja pontualmente, pessoal, que a segunda parte do dispositivo trata de que, gente? Do lançamento tácito. O lançamento tácito ocorre quando há uma inércia por parte da Fazenda Pública para que proceda com a homologação do lançamento, mas aponta ressalvas, que são o que, gente? A ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então a regra para os tributos em gerais, excetuando os tributos cujo lançamento é por homologação, é a regra do artigo 173, inciso 1, que o prazo decadencial é de 5 anos para que ocorra a constituição do crédito tributário, e a contagem desse prazo, ou seja, o dias ACOR, o dia de início da contagem, o termo inicial, é dia 1º de janeiro do ano subsequente. Ou seja, do ano em que se poderia ter ocorrido o lançamento do tributo. Nesse sentido de consequência, é o que, gente? 1º de janeiro do ano seguinte. Contudo, todavia, entretanto, o prazo decadencial para o lançamento por homologação é igualmente o que, gente? De 5 anos. Só que, pessoal, ele é contado da ocorrência do fato gerador. O prazo para os tributos lançados por homologação, o prazo decadencial, leva em consideração o dias ACOR a contar da ocorrência do fato gerador. Gente, são regras completamente diferentes. Fica ligado. Bem, outra pergunta importante. E se a Fazenda Pública não homologar o lançamento fiscal e já tenha sido transcorrido 5 anos, como é que fica? Mais uma vez, lançamento o que é, gente? Tácito. Está bem aqui na parte final. Tudo bem? Quais são as ressalvas? Ressalvado ter identificado dolo, fraude ou simulação. Pessoal, para finalizar esses debates, a homologação está submetida a uma condição suspensiva ou resolutória? Resolutória. Está expressamente previsto no artigo 150, parágrafo 1º. A condição ela é resolutória. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, essas são as informações que eu queria apresentar para vocês, pertinentes aos lançamentos. Gostaria de que você compartilhasse esses vídeos. Espero que tenha te ajudado, tenha te propiciado o conhecimento. E, na medida de consequência, deixe seu like, compartilhe, por favor. Bem, agradeço a atenção de vocês, o tempo que você nos permitiu falar. Obrigado por você ter nos assistido, por ter ouvido as minhas palavras. E, nessa medida de consequência, te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.